O Luffy não tem nível em Yonkou. Calma, antes de comentar, veja meus argumentos. Sim, o Luffy é um Yonkou, sem dúvidas. E sinceramente, não existe outro pirata em atividade que poderia estar no lugar do Luffy. Pra mim, ele e Barba Negra, inclusive, tem o mesmo nível de poder. Os dois são sem dúvidas imperadores e só estão abaixo do Shanks. Fora isso, não tem pirata em atividade mais forte que eles. Se bem que Mihawk é melhor que Shanks na espada, né? Será que isso significa que ele é mais forte também? Que um Barba Negra, que um Luffy? O Luffy derrotou o Kaido, tem um grande território, inclusive um desses é o Wano, que sinceramente o Wano só tem samurai, só tem espadachim brabo. Ele possui uma grande frota que tem literalmente gigantes de Elbaf e sem contar a dor de cabeça que ele dá no governo mundial, com direito a grande evento com todos os anciões presentes. Então, sem dúvidas, sim, Luffy, ele é um Yonkou e merece ser um Yonkou. O que eu quero discutir é outra coisa. O Luffy já alcançou aquele nível de poder que a gente associava à palavra Yonkou, porque quando a gente assistiu One Piece, a palavra Yonkou era associada a verdadeiros monstros. Quando alguém falava esse cara é um Yonkou, a mente já associava a quem? Roger, Barba Branca, Kaido, Shanks, Big Mom. E não era simplesmente, esse cara tem um grande território, tem uma grande frota, ele tem uma grande influência política. Era, se esse cara se bate de frente com qualquer um, meu Deus do céu, saia da frente, ele vai derrubar qualquer tripulação, vai destruir todos os navios. Que dó dos marinheiros, tem que chamar os 4 almirantes para dar conta. Inclusive, o próprio equilíbrio de poder do One Piece é muito baseado nessas figuras de Yonkous. Até por isso a gente sabia que o Doflamingo era forte, mas ele ainda tinha que comer muito feijão se fosse querer rivalizar com o almirante da vida, e que obviamente ele também era um cara super batível, né? E aí vem um grande ponto que eu quero trazer. Ser Yonkou é um status, mas nível em Yonkou, aí as coisas mudam. Quando a gente usa essa expressão, normalmente a gente tá falando de nível de poder, e na minha opinião, o Luffy não tem nível em Yonkou ainda. E vamos deixar uma coisa muito clara, Luffy, ele é absurdo. Ele conseguiu enfrentar o Kaido e derrotar. Ele enfrentou Borsalino, o Kizaru, e por mais que não tenha derrotado, foi luta de pau a pau. Na minha opinião, Kizaru ganhou. Ele fugiu de uma ilha com todos os anciões presentes. Foram mais de um, não foi um só, tá? Todos esses recebendo o poder de Inu e usando o poder total para tentar derrubar os chapéus de palha. E ainda assim, eles não conseguiram vencer. Literalmente, o Luffy conseguiu escapar da ilha, tranquilamente. Então não existe discussão sobre Luffy ser um dos caras mais fortes do One Piece no momento. Nos mares não tem pirata e bata de frente no Luffy tão fácil. Só um Shanks da vida, que aí eu acho que não dá nem pro cheiro pro Luffy ainda. Só que aí tem aquela pergunta, ele já chegou no nível de poder que a gente colocava o Shanks, o Barba Branca, o Roger? E aí, pra mim, a resposta é não. Na verdade, ele tá muito longe ainda. E sabe o que é mais interessante? Isso é completamente normal. Ele só tem 19 anos, gente. Eu acho que é 19. O homem acabou de sair da adolescência e já tá em uma guerra que pode resolver os problemas do mundo. E Mu se fez presente pra tentar derrotar ele. Vocês têm noção disso? E a gente quer comparar eles com os caras que já passaram décadas construindo poder. Tipo o Kaido, que tinha uma fruta muito roubada e foi aluno de Shebeck, já navegou com Big Mom, com Barba Branca, já viu vários incidentes, episódios do mundo. A Big Mom que, meu Deus do céu, dispensa comentários. Ela literalmente pequena já matava gigantes. Barba Branca a gente viu que tava tão velho que literalmente a gente nem viu 100% do poder dele. O Roger já morreu, mas também ele teve uma grande carreira. A gente tá comparando com essa grande carreira dele. E por isso eu acho muito mais interessante a gente pensar que o Luffy ele já tá a grandes passos de ser comparado a essas lendas que tem tanto tempo aí na pista. É tanto que o Gaban falou que o Luffy ele é extremamente imaturo. E se ele quiser ser o rei dos piratas, ele ainda precisa evoluir muito. Inclusive, eu tenho uma pergunta muito interessante a vocês. E aí, vocês acham que aos 19 anos, a mesma idade do Luffy, o Barba Branca, o Roger, o Shanks, o Kaido, a Big Mom, com a mesma idade dele, 19 anos, era mais forte que ele? Vocês acham que alguém dessa lista, pode até comentar outra aí também, o Kizaru, os almirantes todos, enfim. Vocês acham que com 19 anos apenas, eles eram tão fortes quanto o Luffy? Duvido muito, hein? Mas responde aí nos comentários. E isso pra mim evidencia uma coisa muito boa em Oda, que é um gênio, tá? Que isso não é uma fraqueza narrativa, muito pelo contrário. É um grande potencial que o nosso protagonista Luffy tem. Ele, sem dúvidas, é um prodígio no One Piece. E agora deixa eu falar mais um motivo pelo qual eu acho que o Luffy ainda não tá no nível Yonkou. O Gear 5 dele consome demais, ele não tem um controle sobre o poder dele. A luta contra o Kizaru mesmo, que eu falei aqui nesse vídeo, na minha opinião, o Luffy perdeu, porque ele simplesmente ficou sem energia e precisou ser ajudado pelo próprio Kizaru, né? Pra poder se alimentar e ter forças novamente pra voltar à batalha, porque senão ele seria capturado pela marinha. Ou ter sido salvo por outra pessoa,
assim como tá sendo salvo agora contra o Imu e já foi salvo outras vezes. E sim, isso é muito importante quando você compara com outros personagens, como por exemplo o Kaido, que lutou contra o Luffy um monte de vezes, lutou contra os Bainhas Vermelhas, lutou contra o Zoro, lutou contra o Kid, contra a Lau, lutou contra todo mundo e ainda assim parecia que o Kaido estava inabalavelmente forte, ele tinha muita energia, muita estamina, né? Tinha muito vigor. Pra vocês terem noção, a Aokiji e a Kainu brigaram por 10 dias seguidos, até um cair e se dar por vencido. O Luffy, ele não aguenta lutar 10 dias seguidos no Gear 5. Na verdade, ele não aguenta, eu acho que por 1 hora, ele só aguenta a questão de minutos. Então isso é sim uma grande fraqueza que ele tem em relação aos grandes nomes de One Piece. Porque ninguém da alta cúpula do One Piece, tanto o Almirante, quanto o Yonkou, o Rei do Mundo, enfim, vão perder a luta em um hit kill. Porque no One Piece é assim, não adianta você chegar no pico do poder, ser muito forte por 10 minutos. Você tem que aguentar uma luta, você tem que aguentar todo um confronto. Por isso que o Rei Lee disse que não iria lutar contra o Barba Branca, por isso que o Gaban perdeu a luta, porque eles estão velhos e eles perdem o potencial. O próprio Barba Branca também ali estava muito debilitado, e em algum momento ele quebrou a Kainu no pau, mas ele não aguenta uma grande luta, tá ligado? A verdade é essa. E agora vem o momento chave. Vamos falar tudo que o Luffy precisa para chegar no nível Yonkou. Vê se vocês concordam comigo e já comenta aqui o que vocês acham que ele precisa também. Curte o vídeo e me segue também se você tá gostando disso aqui. Quero fazer mais vezes, me ajuda. Ele ainda precisa controlar completamente o haki dele, porque o Luffy, ele não é um mestre em controlar haki. A maioria da luta dele é justamente transformação e a fruta, mas quando é haki puro, aí eu já não acho que o Luffy é assim tão forte, né? O Luffy precisa entender pra onde é o Gear 5 e tem que saber controlar, né, gente? Pelo amor de Deus. Igual ele faz agora o Gear 4, já consegue controlar, já não fica debilitado. Inclusive eu odiava quando ele lutava e ficava debilitado com o Gear 4. E agora ele já fica tranquilamente. E breve vai ser assim o Gear 5, inclusive, tá? E aí ele vai estar muito forte. E precisa amadurecer. Na verdade, eu não sei se ele precisa, porque o Roger também ele não era tão maduro assim. O braço esquerdo dele e o braço direito sempre foram meio que essa parte madura do bando. E o Zoro e o Sanji fazem isso bem, na minha opinião. Então não vou dizer que ele precisa disso para ter nível Yonkou. Inclusive, com esses ferimentos, esse final de One Piece, talvez a gente tenha um time skip. E dos 19, ele pode chegar ali aos seus 22, 23. E vai estar muito forte, né, família? Porque 22, 23, ele vai estar, meu Deus do céu, muito poderoso, muito experiente. Já fica aqui minha teoria aqui para vocês, que vai ter sim um time skip. E é isso que vai fazer ele chegar no nível Yonkou. No caso de poder, não só de status. E para fechar o vídeo, família, eu quero que vocês me respondam aí. O Luffy de 19 anos ganharia do Roger de 19 anos? Comenta aqui o que você acha. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, me sigam em todas as redes sociais e eu quero postar mais vídeo aqui, então comenta por favor, curte e compartilha com seu amigo. Você é o meu rei!